iniciar aqui. Como eu disse no último encontro, hoje a gente vai concluir o nosso conteúdo de concordância e já iniciar regência, pelo menos o preâmbulo do conteúdo de regência a gente já faz hoje. Já concordância, só falta essa parte de concordância ideológica, e é um conteúdo curto, na verdade. Entendeu? Então a gente vai concluí-lo para depois introduzirmos o conteúdo de regência verbal e nominal, dando sequência àquela lista de conteúdos. Os principais conteúdos, digamos assim, da primeira competência para a produção do texto do Enem, tá? Então, tem só um minutinho aqui rápido. Contada de uma tartaruga. Ora, meu padrão, sem ofender as tartarugas, lógico. Ok, então vamos lá. Se liga aqui, ó. Concordância ideológica, também conhecido como silepse, tá? O que vem a ser essa concordância ideológica? A gente já discutia isso quando a gente vem falando sobre aquelas... há duas possibilidades de concordância, uma gramatical e a outra ideológica. Então, a concordância ela vai se dar com a ideia e não com o aspecto gramatical, e não com aquela relação... com aquela representatividade que o sujeito apresenta, representatividade pessoal. Então, é uma concordância diferenciada por esse aspecto, tá bom? Então, concorda com a ideia e não com a palavra graficamente como está posta aí no contexto. Por exemplo, consiste em adaptar o vocábulo determinante, não à forma do vocábulo determinado, mas ao seu sentido, tá bom? Então, o subordinado se adapta ao sentido do subordinante. Basicamente isso, tá? Então, ó, vê bem. Quando diz aqui, ó, o povo, vendo o seu candidato, aplaudiram. Então, nós temos, ó, aplaudiram, que representa a terceira pessoa do plural, tá certo? Então, a relação vai se dar com a representatividade pessoal, eles ou elas, tá? Eles ou elas. E nós temos um sujeito simples, né? Que apresenta como núcleo povo, que é um substantivo que está no singular. Então, o sujeito que gramaticalmente representa ele, no caso ela não, ele, tá? Que tem como representação pessoal o pronome pessoal ele, tá bom? Essa é a representação pessoal desse substantivo, desse sujeito, melhor dizendo, tá bom? Agora, qual é a relação de concordância que vai existir entre eles dois aqui? Tá certo? A relação é a seguinte: o povo ideologicamente representa as pessoas que são elas, tá certo? Como representatividade pessoal. Então, elas aplaudiram. Então, observa que a silepse aqui acontece apenas, né? Apenas no que diz respeito a número. Apenas no que diz respeito a número. A silepse, ou seja, a mudança, a incoerência que existe, é apenas no que diz respeito ao número. Então, ó, nós temos um verbo de terceira pessoa do plural, um sujeito de terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Então, terceira por terceira pessoa é a mesma coisa. Então, a divergência que há aqui é apenas a divergência de número. E isso, inclusive, é mecanismo de classificação dessa silepse, ou seja, dessa concordância ideológica. Em que nós vamos ter concordância ideológica de pessoa, de gênero, né, e de número, tá bom? Nesse caso aqui, apenas a gente tem um conceito inicial, a gente vai partir para a classificação logo em seguida, tá certo? Para a gente entender que a silepse ela vai constituir uma espécie de incoerência, tá certo? Incoerência em relação
aos termos que estabelecem a relação de concordância, os termos que poderiam estarem concordando gramaticalmente que não estão, tá bom? Então, a silepse parte desse princípio aí. Vale lembrar que tudo que representar a silepse, ideologicamente, faz sentido, tá? Gramaticalmente não faz sentido, tá certo? Então, essa silepse, ela, como eu disse, ela apresenta uma classificação, tá? Silepse de gênero, ou seja, isso mostra que a incoerência que vai existir gramaticalmente está relacionada ao gênero. Então, se está relacionada ao gênero, a gente já dá para perceber que a relação é uma relação nominal e não mais uma relação verbal. Então, a concordância não é com a forma do pronome de tratamento feminino, por exemplo, mas com o gênero da pessoa a que o pronome se refere. Então, por exemplo, Vossa Excelência mostrou-se generoso. Generoso é uma característica de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um substantivo feminino, né? Substantivo, perdão. Substantivo não, pronome. Pronome substantivo feminino, tá? E aqui nós temos generoso, que é um predicativo do sujeito, tá certo? Que trata-se de um adjetivo, tá bom? Masculino. Então, no que diz respeito ao gênero, né? O gênero, entre eles, ó, há uma diferença, tá certo? Há uma diferença, há uma incoerência. Só que esse Vossa Excelência, por se tratar de um pronome de tratamento, tá certo? Ele é uniforme. Há uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E nesse caso, tá? Nesse caso, a concordância vai se dar com a ideia transmitida pelo Vossa Excelência. Ou seja, como ele disse aqui em cima, a concordância não é com a forma do pronome de tratamento feminino, mas com o gênero da pessoa que profere. Ou, perdão, que o pronome se refere. Tá certo? Aqui o pronome se refere. O Vossa Excelência, que eu estou falando aqui, é um homem. Como é que a gente sabe disso? Ó, a característica dele aqui, ó, masculino. Tá vendo? A característica dele é essa. Gramaticalmente, eu tenho uma incoerência, uma inadequação, tá? É a melhor palavra até. Uma inadequação. É inadequado feminino e masculino, tá certo? É desigual, né? É oposto. Porém, a ideia que o Vossa Excelência transmite, ou seja, de quem a gente fala, é de um homem. O Vossa Excelência, a pessoa reverenciada aí pelo pronome de tratamento, trata-se de um homem, tá bom? Então, é isso que acontece aí quando nós falamos sobre concordância ideológica, no caso, silepse de gênero. A outra construção comum é essa, ó. A expressão agente, que é uma expressão feminina, mas o adjetivo pode se flexionar no masculino, ou seja, o agente também é um elemento uniforme. Tá? Tem uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Quando a gente diz agente, eu posso dizer agente, uma menina pode dizer agente, tá certo? Naturalmente não vai fazer diferença. A expressão em si é feminina, tá certo? Feminina, ok? O adjetivo que o caracteriza aqui, ó, o determinante aqui, ó, tá? Masculino, ó. Tá bom? Então, entre eles há uma inadequação. Só que o agente aqui, quem falou esse agente foi um homem. Fui eu, por exemplo. Então, ó, por isso que próprio está lá no masculino, tá bom? Outra construção é tipo essa, ó, São Paulo é cheia de surpresas. São Paulo, masculino. Só que a menção feita a São Paulo aqui, ó, cidade de São Paulo, tá certo? A cidade é cheia de surpresas, por exemplo, tá bom? Então, segue essa linha aí. Há aqui uma incoerência, uma inadequação entre eles, São Paulo masculino e cheia feminino, tá certo? Mas a ideia é que São Paulo represente cidade. Quando diz São Paulo é cheia de surpresas, é a cidade de São Paulo e não o estado de São Paulo. Se fosse São Paulo é cheio de surpresas, então poderia ser São Paulo Clube ou São Paulo,
o Estado em si, tá certo? Então, até essa relação, ela diz muito ideologicamente, pretende quem proferiu o discurso, ou quem criou aquele discurso, tá certo? A sinapse de pessoa, tá bom? Ocorre quando há discordância entre o sujeito e a pessoa verbal. Normalmente, o emissor se inclui no sujeito da terceira pessoa do plural, eles, fazendo a flexão verbal de primeira pessoa do plural, nós, tá? Ele diz normalmente como se fosse uma coisa comum. Mas esse uso é incomum justamente porque as pessoas acham que está errado, tá? E tinham a chance de acertar, acabam errando, digamos assim. Ou se colocando fora do discurso, falando como se fosse indiferente à situação. Que é até assim para ser interpretado quando isso acontece. Quando ocorre um erro, entre aspas, que diz respeito a isso. A gente vai chegar lá. Por exemplo, os mineiros são muito desconfiados. Tá? Então, nós temos somos, que representa a primeira pessoa, na possibilidade do nós, né? Primeira pessoa do plural. Tá? A relação seria com o pronome nós, né? E os mineiros, que é um substantivo de terceira pessoa do plural, ó, relação pessoal, eles. Tá certo? Eles. Então, observem vocês que não há paridade, digamos assim, entre eles, tá? Quando diz os mineiros, ideologicamente, quem falou também é mineiro. Também se inclui no processo. Sendo assim, ele vai dizer, os mineiros somos. Então, com essa ideia, nós somos muito desconfiados. Quem fala também é mineiro. Então, esse discurso serve, inclusive, para aquele cidadão que faz parte do processo, que precisa falar daquele processo, falar sobre aquele processo, e tem que se incluir no processo. Tá? E aí ele vai usar a forma verbal, tá certo? Para fazer isso. Os brasileiros somos trabalhadores. Eu sou brasileiro. Se eu disser os brasileiros são trabalhadores, eu sou um brasileiro, ou eu sou um estrangeiro, ou eu sou preguiçoso. Tá bom? Então, é um discurso, inclusive, equivocado. Dizer os brasileiros são trabalhadores e eu sendo trabalhador. É um discurso equivocado. Ele poderia até criar uma vertente discursiva, por exemplo, dizer nós, brasileiros, somos trabalhadores. Né? Mas se ele disser simplesmente os brasileiros somos trabalhadores, ele já se inclui nesse processo. Então, não há uma paridade, ou seja, uma inadequação entre o sujeito e o verbo aqui, entre verbo e sujeito, tá certo? Mas ideologicamente, tá certo? Ideologicamente, há uma relação. Então, quando ele diz os mineiros, ele se inclui no processo, tá certo? Ele se inclui nesse processo. Então, nós vimos aqui o que chamamos de sinapse de pessoa. Aí eu faço uma pausa aqui para vocês perceberem o seguinte. A gente viu agora há pouco a sinapse de gênero, tá bom? E agora a sinapse de pessoa. Na de pessoa especialmente, por pessoa ter uma relação, essa relação verbal ter uma relação com número, né? Pessoa e número andam juntas, tá bom? Vale lembrar que a sinapse aqui é de pessoa, o número é o mesmo. Observa que o sujeito está no plural, ó. Sujeito está no plural, verbo também está no plural. O que não bate nessa discussão? É a pessoa, as pessoas que são diferentes. O verbo, primeira pessoa, do plural, observa o plural mesmo, e o sujeito, terceira pessoa do plural. Então, a sinapse de pessoa, ela é só de pessoa, ela interfere só na pessoa do discurso. A ideia de número fica a mesma. Tá certo? A ideia de número fica a mesma. Isso acontece também com a sinapse de número. Interfere. Só no número, a pessoa continua sendo a mesma. Aquela lá do começo. Tá? Então, ó, ocorre quando o sujeito é uma palavra, no singular, que transmite uma ideia de coletividade, havendo uma discordância gramatical entre o sujeito e o verbo, já que o verbo transmite essa ideia de pluralidade. Então, ó, o povo, ao vê-lo, correram atrás dele. Então, nós temos, soa até desagradável. Isso quer dizer o seguinte: se soa desagradável para nós, é porque a gente não usa no cotidiano, tá? Então, ó, correram terceira pessoa do plural, tá certo? O povo, né? Ele, ó, terceira pessoa do
singular. Terceira pessoa do singular. Então, há aqui o que chamamos de silepse de número. Observa que só o número muda. Tá? Só essa ideia aqui, ó. Só a singularidade e a pluralidade da coisa que muda, ó. Tá vendo? O povo remete a quem? As pessoas. As pessoas são elas, ideologicamente. Elas correram. Terceira pessoa do plural. Então, a concordância ideológica funciona dessa forma, tá certo? É sempre a concordância ela vai se dar, na verdade, com a ideia, tá certo? Com a ideia e não com a construção gramatical. Então, é uma disparidade, uma diferença que existe entre concordância ideológica e concordância gramatical. Concordância gramatical, ela é lógica em todos os sentidos. A lógica dela acontece no campo gramatical e acontece no campo ideológico, tá? A lógica da concordância ideológica é só com a ideia, tá certo? Só a lógica com a ideia. A concordância vai se dar com a ideia transmitida pela palavra que está lá no sujeito e que está lá no que diz respeito aos nomes, tá certo? Que está lá dentro desses sintagmas nominais. Então, gente, ó, então veja, ó, mais uma vez, repito, quando a concordância quando for silepse de número ou silepse de pessoa, número e pessoa, lembrar que, ó, se é silepse de número, só muda o número, a pessoa permanece. Aqui, ó, terceira pessoa e terceira pessoa, o que muda é se é plural ou se é singular. Se a silepse for de pessoa, o que muda é a pessoa, o número permanece, ó, plural, plural. Pessoa é que mudou. Primeira pessoa do plural no verbo, terceira pessoa do plural no sujeito. Lembrar disso, tá bom? É isso que falamos sobre concordância ideológica. Então, com isso, galera, a gente finaliza esse conteúdo de concordância, tá bom? E aí vocês podem, se tiverem algum questionamento, podem fazê-lo, certo? Caso contrário, vamos ao nosso novo conteúdo. Alguma dúvida? Algum questionamento? Podem fazê-lo, tá? Posso prosseguir? Ok, então vamos lá. Regência verbal. O que é isso? Regência verbal, regência de maneira geral, né, é o nome da relação que se dá entre, relação de subordinação entre dois termos em que um exige o outro, tá? Um exige o outro. Essa relação, ela aparece da necessidade significativa do nome ou do verbo. Ou seja, alguns nomes e alguns verbos, para transmitirem sua informação, eles precisam de uma extensão significativa. Logo, eles não têm sentido completo. Tá? Não tendo sentido completo, precisa dessa extensão que representa, na verdade, os complementos nominais e complementos verbais. Então, essa relação de regência ela vai existir diante daqueles nomes que são transitivos, né? Diante daqueles verbos que são transitivos, tá bom? E diante daqueles verbos que são intransitivos, porém sugerem não complementos, mas modificações circunstanciais. Ou seja, são verbos que têm sentido completo, mas que precisa de uma modificação para transferir, para transmitir, melhor dizendo, aquilo que pretende o falante. Por exemplo, fui é um verbo que tem sentido completo. Só que o discurso ele fica não incompleto, mas ferido, digamos assim, se o meu interlocutor não tem conhecimento da prática da minha ação. O discurso fica ferido. A relação de intencionalidade e aceitabilidade discursiva ela fica limitada. Então, esse próprio verbo, ele sugere
um adjunto circunstancial ou um modificador circunstancial de sua ação. Tá? Quem vai a algum lugar, por exemplo. Então, ele vai exigir um termo, um sintagma preposicional, sintagma nominal preposicional, tá certo? Que represente justamente a circunstância expressa por aquela situação, por aquela expressão, tá? Então, alguns verbos sugerem isso, ok? Quando os nomes são transitivos e os verbos são transitivos, naturalmente eles vão pedir apenas um complemento, tá certo? Então, vai haver nessa regência dois tipos de relações, que é uma relação com o verbo e uma relação entre nomes, tá bom? Que a gente vai discutir. Opa, deixa eu pegar aqui. Que a gente vai discutir, ó. Que a gente vai ver aqui, ó. Regência. O que é isso? Vamos lá. É a parte da gramática normativa que estuda as relações entre termos da oração, verificando se um termo serve de complemento ao outro, tá? Então, toda a discussão de regência, ela está envolvida nesse processo aqui, ó. Relações entre os termos da oração, verificando se um termo serve de complemento ao outro. Então, vê que vai envolver dois termos. E toda relação, para que haja relação, é necessário que existam dois elementos, para que entre eles a gente possa estabelecer a tão chamada relação. Tá? E que termos são esses? São o termo regente e o termo regido. Tá? Então, o termo regente, vou marcar mesmo. O termo regente é o termo que exige complemento. E o termo regido é o complemento do regente. Então, o nome que se dá à relação entre termo regente e regido, né, o nome que se dá a essa relação entre termo regente e regido é relação de subordinação, tá? Nessa relação de subordinação, a gente vai ter dois termos. O termo regente e o termo regido, tá? Termo regente e termo regido. Daí vejam bem. Como eu disse, termo regente é aquele que tem um segundo que funciona como seu complemento, extensão significativa, e esse segundo que é o regido, né, completa o sentido do regente. Na relação nominal, ou seja, na regência nominal, tá? Regência nominal, o termo regente é um nome incompleto, certo? E o termo regido é, na verdade, um complemento nominal, certo? Isso na relação nominal. Na relação verbal, ou seja, na regência verbal, tá? O termo regente vai ser um verbo significativo, que pode ser transitivo, direto ou indireto, ou os dois, tá? Ou ainda um verbo intransitivo, quando sugerir o adjunto adverbial. E os termos regidos, para os verbos transitivos, vão ser, ó,
complementos verbais. Para os verbos transitivos, vão ser o objeto direto, objeto indireto. E para os verbos intransitivos, vão ser os adjuntos adverbiais, ok? Então, é assim que vai se constituir a relação de subordinação, envolvendo o termo regente e termo regido, tá? Então, ó, voltando para cá, ó. Quando o termo regente é um verbo, certo? Dizemos tratar-se de regência verbal. Se o termo regente for um nome, dizemos tratar-se de regência nominal. A regência verbal e a regência nominal, né? Falando especificamente sobre a regência nominal, é um pouco diferente da regência verbal no que diz respeito à relação estabelecida entre o nome e o complemento nominal, o nome completo e seu complemento. Porque todo complemento nominal, ele é iniciado por preposição. Então, o que a gente vai estudar na regência verbal se todo complemento nominal é iniciado por preposição? O tipo de preposição que aquele nome exige, né? Por exemplo, estou acostumado. O nome acostumado, ele pode reger duas preposições, acostumado com e acostumado a. Pode reger duas preposições. Então, num determinado contexto, acostumado a alguma coisa, acostumado com alguma coisa, dependendo do contexto, do tipo de ênfase que você quer dar, por exemplo, ao discurso. Diferente da regência nominal, a regência verbal ela apresenta elementos específicos. O verbo transitivo direto rege um objeto direto. O transitivo indireto rege um objeto indireto. O transitivo, ele pode, o máximo que ele pode reger é um adjunto adverbial. O máximo. E essa regência ela é diminuída, digamos assim, no que diz respeito à necessidade de complementação do sentido. Porque o adjunto ele não completa o sentido. Ele altera o sentido do verbo. Então, a necessidade não é toda do verbo, é mais da situação comunicativa, é mais da intenção de quem produz o discurso. Tem muito a ver com isso. Tá bom? Então, ó, ainda nesse conceito, e aí traz a distinção entre eles e o conceito de cada um deles, a regência verbal ó, é a relação de um verbo sobre seus complementos, objeto direto e objeto indireto, certo? E adjuntos adverbiais, quando os verbos forem intransitivos, tá? Em alguns casos, e aí a observação de suma importância, a variação de regência provoca alteração de sentido do verbo, tá? E aí eu diria o contrário, eu diria que o verbo, o sentido do verbo, ele interfere na regência. Como assim? Vejamos, ó. Vejamos o seguinte. E aí não são todos os casos. Se você pegar o verbo amar, por exemplo, ele é verbo transitivo direto. Você tem qualquer situação, ok? Mas eu vou trazer aqui, por exemplo, ó. Vamos lá, o verbo... Eu já fiz isso no segundo ano com vocês. O verbo assistir. Tá? Nas seguintes construções, ó. Vamos lá.
Observe esses 4 exemplos. Preste atenção. Veja. A garota assiste ao filme, assiste o paciente, a garota assiste em Bananeiras e é um direito que assiste a garota. Então, observem vocês aqui o seguinte, principalmente nesses três primeiros casos. Então, observa aqui, ó, o assiste graficamente, ele está igual, idêntico um ao outro. Tá certo? O que altera aqui? O sentido. Primeiro sentido, a garota assiste ao filme, sentido de ver. A garota assiste o paciente, sentido de ajudar, de dar assistência. E a garota assiste em Bananeira, sentido de morar, ou seja, residir. Tá certo? Então, quando o verbo ele transmite sentidos distintos, a mesma grafia, mas transmite sentidos distintos, então esses sentidos diferentes desses verbos, eles interferem na regência deles. Quando o verbo assistir ele tiver sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto, ou seja, ao filme aqui, ó, trata-se de um objeto indireto, regendo a preposição a. E aí vale lembrar que muito dessa regência é a preposição, é a presença da preposição. Que preposição aparece ali, tá certo? Então, muito importante saber isso também. Então, assistir no sentido de ver, rege preposição a, portanto, verbo transitivo indireto. Aí, quando perguntar a regência, qual a regência desse verbo? Você diz isso aqui, ó, verbo transitivo indireto, tá? Assistir no sentido de ajudar, residir, trata-se de verbo transitivo direto, no entanto, portanto, vai exigir um complemento que seja objeto direto. Então, a regência desse verbo, ó, verbo transitivo direto, não tem preposição, tá certo? Porque está ligado diretamente ao verbo, ok? Então, muita atenção quanto a isso. No terceiro caso, morar e residir, a regência desse verbo aqui é verbo intransitivo, né? Rege um adjunto adverbial do lugar iniciado pela preposição em. Então, assistir, quando tiver sentido de morar e residir, rege preposição em, introduzindo esse adjunto adverbial. E o que vem depois é, na verdade, ó, um adjunto adverbial de lugar. Tá certo? Adjunto adverbial de lugar. Então, o importante nessa intransitividade do verbo não é a necessidade de complementação, mas é a relação com este adjunto, né, feita pela presença desta preposição, da preposição em, ok? Muito cuidado. E o último caso é um direito, separa aqui a oração, que assiste a garota, que assiste a alguém. Esse sentido aqui é sentido de caber, tá certo? É um direito que cabe à garota, por exemplo, que assiste a garota. Nesse caso, nós temos aqui, ó, um verbo transitivo indireto, regendo a preposição a mais a com indicativa de crase, que será o nosso próximo conteúdo. Então, este primeiro é preposição exigida pelo verbo assistir, no sentido de caber, tá certo? De pertencer, tá? Caber ou pertencer, ok? Então, galera, para vocês terem noção, é assim que começa a funcionar a regência verbal, né? Ah, isso é tudo, professor? Claro que não. Isso aqui é para aqueles verbos que apresentam mais de um sentido, tá certo? Então, alguns verbos têm sua regência definida a partir do sentido que ele exerce naquele contexto. Tá bom? Assim como, por exemplo, ó, volta lá, rapaz. Assim como, por exemplo, alguns verbos que a gente está acostumado, a garota está acostumado a essa segunda construção. Isso aqui faz parte do nosso cotidiano. A primeira não faz. Está correto? Claro que está. Tá certo? Qual é a diferença entre elas? Quando se diz a garota gostou do bolo, nesse caso eu tenho verbo transitivo indireto, tá certo? A garota, e aqui, ó, objeto direto.
A garota gostou do bolo, eu tenho, ó, verbo transitivo direto e o bolo, objeto direto. Qual é a diferença entre eles aqui? A diferença é semântica, do ponto de vista semântico, tá? Então, o sentido do primeiro, do segundo, gostou do bolo, gostar, tem sentido de experimentar, adicionado a esse experimentar um juízo de valor, ou seja, um julgamento sobre aquilo que foi experimentado. Tá? Já dá o resultado. A garota experimentou o bolo e gostou dele. É essa a informação que nós temos aí. Então, esse experimentar, que é o sentido desse verbo gostar aqui, por exemplo, tá certo? Ele já é carregado pelo julgamento feito a partir daquele experimento. Tá bom? Então, o bolo é bom. No primeiro caso, a garota gostou do bolo, que o verbo é transitivo direto, ela simplesmente experimentou, ela não fez nenhum juízo de valor, nenhum julgamento sobre aquilo que foi experimentado. O bolo pode ser bom ou ruim, ela simplesmente gostou do bolo. Por que isso soa estranho aos nossos ouvidos? Porque a gente não usa essa estrutura no cotidiano, tá? Mas que, de fato, é isso que transmite nesta construção e que a gente precisa ficar antenado a isso, porque existem construções que trazem justamente essas particularidades. E esse conteúdo de regência ele é recheado dessas construções. Então, que nós demos a devida atenção a esses elementos, tá bom? Então, galera, é isso que eu tenho para vocês por hoje. A gente tem aí, na verdade, um princípio, um preâmbulo do que seja regência, tá certo? A gente vai, a partir da próxima aula, a gente vai para os verbos que apresentam essas particularidades, tá certo? Então, esses verbos, verbos que os quais a gente está acostumado no cotidiano, muitos deles, outros que a gente nem tanto usa no cotidiano, tá bom? Então, por hoje eu encerro com vocês por aqui, tá certo? E na próxima aula a gente continua. A nossa prova, ela não vai contemplar todos os conteúdos desse módulo 4. Ela vai contemplar os conteúdos que a gente trabalhou, tá bom? Então, eu vou marcar ainda. Quando eu marcar, eu aviso vocês pelo grupo, tá bom? Então, gente, é isso. Por hoje é só. Tá certo? Eu encerro com vocês por aqui. Até o nosso próximo encontro. Se cuidem aí, né? Se protejam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar no privado ou me marcando no grupo para que eu receba as notificações, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau.